O sangue escorre pelo rosto do homem que fez o Brasil inteiro rir por 30 anos. É quase meia-noite em Orlando e ninguém sabe que ele está ali. Ninguém ouviu a queda. O homem mais sorridente do Brasil estava ali caído no escuro, sozinho, enquanto lá embaixo a família dormia sem saber que a vida deles tinha acabado de mudar para sempre. 2 dias depois o Brasil parou. Mas o que o Brasil não sabia é que enquanto o corpo de Gugu ainda estava quente, a guerra já tinha começado. Uma mulher que deu 27 anos da vida dela para ele acordou naquela manhã sem direito a nada. 27 anos. 3 filhos. 0 direitos. E um testamento que ela nunca viu até ser tarde demais. Ele deu tudo para fazer o Brasil feliz. E deixou as pessoas que mais amava completamente sozinhas. Guarda essa frase. Você vai precisar dela para entender o final. Hoje você vai descobrir 4 coisas que mudam tudo o que você achava que sabia sobre Gugu Liberato. Quem era Rose Miriam e o que ela encontrou quando abriu o testamento, o segredo que Gugu guardou sobre os próprios filhos e o que isso custou a eles, o que realmente aconteceu naquela noite em Orlando e por fim as perguntas que a família nunca respondeu à herança bilionária que virou o campo de batalha e a guerra que ainda está acontecendo enquanto você assiste a esse vídeo. Eu vou te avisar quando chegar cada revelação. Se você sair antes do final vai perder o que a família Liberato mais tentou esconder. Se já chegou até aqui, inscreve-se agora e ativa o sininho, porque o que vem a seguir não está em nenhum outro lugar. O Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em 10 de abril de 1959. Bairro da Lapa, São Paulo. Um dos bairros mais pobres da cidade naquela época. A família morava num apartamento pequeno. Pai operário. Mãe dona de casa. Irmãos que dividiam tudo, o espaço, a comida, as roupas. Não havia luxo. Não havia sobra. Havia o suficiente para sobreviver e não muito mais. Mas havia uma coisa que dinheiro nenhum compra. Gugu tinha uma presença. Tinha uma energia que as pessoas ao redor dele sentiam antes mesmo de ele abrir a boca. Um sorriso que desarmava qualquer pessoa. Uma naturalidade que fazia todo mundo ao redor se sentir bem-vindo. Essas coisas não se ensinam. Ou você nasce com elas ou não nasce. Gugu nasceu. Aos 11 anos entrou na televisão por acaso. A TV Record estava fazendo um programa infantil e precisava de crianças. Alguém levou Gugu. Ele chegou. Sorriu. As câmeras o amaram imediatamente. E ele nunca mais saiu da frente delas. Mas o caminho não foi direto. Não foi uma linha reta do menino pobre da Lapa ao apresentador mais famoso do Brasil. Foi um caminho longo, cheio de programas pequenos, cheio de anos trabalhando em emissoras menores, cheio de cachês que não pagavam nem o aluguel, cheio de momentos em que qualquer pessoa normal teria desistido e voltado para a vida comum. Gugu não desistiu. Trabalhou em publicidade. Fez comerciais. Participou de programas que ninguém lembra. Aprendeu tudo que podia sobre televisão. Como funciona uma câmera, como se constrói um programa, como se conquista uma audiência. Enquanto outros dormiam, ele estudava. Enquanto outros reclamavam, ele trabalhava. E então nos anos 80 aconteceu. O estouro que ele sempre esperou. Primeiro na Record. Depois no SBT com Silvio Santos. O Domingo do Gugu se tornou o programa mais assistido do país. Semana após semana. Ano após ano. Décadas inteiras de domingos. Décadas de brincadeiras, entrevistas, auditório lotado, famílias reunidas na frente da televisão. Das mansões aos barracos todo mundo conhecia Gugu. Todo mundo tinha uma memória dele. Uma brincadeira que fez o pai rir. Uma entrevista que fez a mãe chorar. Um momento que ficou gravado na memória afetiva de uma família inteira. Isso não é fama comum. Isso é outra coisa. Isso é pertencer à vida das pessoas de uma forma que vai além da televisão. E Gugu pertencia. Entrava na sua sala todo domingo sem pedir licença e saía de lá sem que ninguém quisesse que ele fosse embora. E junto com a fama veio o dinheiro. Muito dinheiro. Propriedades no Brasil e nos Estados Unidos. Apartamentos em São Paulo. Casas em Orlando.
Investimentos que poucos conheciam. Estimativas falam em uma fortuna que chegou a R$ 1 bilhão. 1 bilhão. Com um B. O menino pobre da Lapa tinha construído um dos maiores patrimônios do entretenimento brasileiro. Com o próprio sorriso. Com o próprio trabalho. Sem herdar nada de ninguém. O Brasil amava Gugu. Confiava em Gugu. Sentia que conhecia Gugu. Mas o Brasil não conhecia nada. Porque o homem que entrava na sua sala todo domingo tinha uma vida que ele escondia com a mesma perfeição com que produzia o programa. Uma mulher. 3 filhos. Uma família inteira que o Brasil nunca viu. Atenção! Aqui chega a primeira das 4 revelações. Rose Miriam de Mateu entrou na vida de Gugu no final dos anos 80. Ela não era do mundo da televisão. Não era artista. Não era famosa. Era uma mulher discreta, bonita, inteligente. Completamente diferente do universo barulhento e exposto que Gugu habitava todos os dias. E talvez tenha sido exatamente isso que o atraiu. No mundo de aparências, Rose Miriam era real. Gugu se apaixonou. E Rose Miriam passou a ser a pessoa mais importante da vida privada dele. Não a Gugu da televisão. O Gugu real. O Aristeu da Lapa. O homem que existia quando as câmeras se apagavam. Foram 27 anos juntos. 27 anos dividindo a mesma casa. A mesma cama. A mesma mesa de jantar. Os mesmos planos. Os mesmos sonhos. Os mesmos medos. Em 1997 nasceram as gêmeas Marina e Sofia. Em 2000 nasceu João Augusto. 3 filhos. Uma casa. Uma vida inteira construída em parceria. Mas Gugu nunca se casou com Rose Miriam. Nunca. Em 27 anos. Não foi num cartório. Não chamou um advogado. Não assinou um papel sequer que dissesse que ela era sua companheira diante da lei. E Rose Miriam esperou. 1 ano. 5 anos. 10 anos. 20 anos. Sempre acreditando que ele resolveria. Sempre confiando que o homem que dizia amá-la um dia colocaria isso num documento. Enquanto isso, o Brasil inteiro achava que Gugu era solteiro. Achava que ele era o eterno galã da televisão. O homem que todo mundo queria, mas que não pertencia a ninguém. Porque Gugu nunca levou Rose Miriam a um evento público. Nunca a mencionou numa entrevista. Nunca apareceu com ela em nenhum lugar onde câmeras pudessem registrar. Para o mundo, ela não existia. Isso não foi discrição. Isso foi apagamento. E Rose Miriam aceitou ser apagada por 27 anos porque amava o homem que a apagava. Quando Gugu morreu e o testamento foi aberto, Rose Miriam descobriu a extensão real do que tinha sido feito a ela. Gugu deixou toda a herança para os irmãos e para os filhos. Dividiu o bilhão entre as pessoas que ele queria beneficiar. E Rose Miriam não estava lá. 27 anos. 3 filhos. Uma vida inteira. E o nome dela não aparecia em lugar nenhum naquele documento. Isso não foi esquecimento. Um homem que tinha advogados cuidando do patrimônio dele não esquece de colocar a companheira de 27 anos no testamento. Isso foi uma escolha. Uma escolha que ele fez em vida. E que Rose Miriam só descobriu quando já não havia nada que pudesse ser dito. Talvez você também já tenha amado alguém que prometeu o mundo e na hora da verdade deixou você com nada. Alguém que disse que você era a pessoa mais importante da vida dele, mas nunca colocou isso num papel. Alguém que existia plenamente na vida privada, mas que na vida pública fingia que você não existia. Às vezes o silêncio é a maior das traições. E Rose Miriam entendeu isso da pior forma possível, depois que era tarde demais para confrontar quem havia feito isso a ela. Ela entrou na justiça. Contratou advogados. Pediu reconhecimento de união estável. Pediu 50% dos bens. Os irmãos de Gugu contestaram tudo. Disseram que não havia provas suficientes de uma união formal. Que ela não podia provar que era mais do que uma companheira ocasional. Os filhos ficaram divididos entre defender a mãe e não trair a memória do pai. E o que poderia ter sido resolvido em vida com uma simples visita a um cartório, uma hora de tempo, virou uma guerra judicial que consome dinheiro,
energia e a paz de todo mundo envolvido até hoje. Mas a história de Rose e Miriam era só o começo do que estava enterrado. Porque havia um segredo sobre os próprios filhos que Gugu guardou por anos. E esse segredo custou algo que nenhum dinheiro pode comprar de volta. Atenção! Segunda revelação. Marina, Sofia, João Augusto. 3 crianças que cresceram sabendo exatamente quem era o pai. E que não podiam dizer isso para ninguém fora de casa. Iam à escola como qualquer criança. Tinham amigos. Tinham professores. Tinham uma vida aparentemente normal. Mas havia uma regra não escrita que definia tudo. Se alguém perguntar, silêncio. Se alguém descobrir, problema. O pai mais famoso do Brasil escondeu os próprios filhos do Brasil, por anos, para proteger a própria imagem. Não a deles. A dele. Pensa no que isso significa na prática. Uma criança de 8 anos que não pode dizer quem é o pai. Que vê o rosto do pai na televisão todo domingo e tem que fingir que não sabe quem é aquele homem. Que cresce com um segredo tão pesado que não pode compartilhar nem com os amigos mais próximos. Que aprende desde cedo que a existência dela é um problema a ser escondido. Isso não é proteção. Isso é uma carga que nenhuma criança deveria carregar. Quando a existência dos filhos foi confirmada publicamente, o Brasil ficou genuinamente chocado. Como o apresentador mais famoso do país tinha 3 filhos que ninguém conhecia? A resposta era simples e cruel ao mesmo tempo. Gugu tinha um controle absoluto e obsessivo sobre o que o mundo via. E o que o mundo não via eram as pessoas que ele mais amava. Porque amá-las publicamente significaria expô-las. E expô-las significaria perder o controle da própria narrativa. João Augusto foi o que falou mais abertamente sobre o que isso custou. Disse em entrevistas que havia momentos em que queria simplesmente dizer quem era e não podia. Que ver o pai na televisão sendo amado por milhões enquanto ele não podia nem confirmar publicamente que aquele homem era o pai dele criava uma confusão dentro dele que levou anos para processar. Que a morte do pai abriu uma ferida específica, não só a dor da perda, mas a dor de nunca ter podido existir plenamente como filho dele em vida. 3 filhos que perderam o pai. Que cresceram escondidos por escolha dele. Que agora têm que navegar por uma herança milionária enquanto ainda estão no meio do luto. E que têm que ver a mãe, a mulher que esteve ao lado do pai deles por 27 anos, lutar na justiça pelo direito de ser reconhecida como parte da família que ela ajudou a construir. Isso não foi proteção. Isso foi egoísmo disfarçado de cuidado. E os filhos pagam o preço disso até hoje. Se esse vídeo está te fazendo sentir algo, compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso. Manda no WhatsApp. Manda no grupo da família. Essas histórias só chegam a quem precisa quando alguém tem coragem de compartilhar. Mas você ainda não sabe a parte mais perturbadora de tudo. Porque o que aconteceu naquela noite em Orlando levanta perguntas que a família nunca respondeu de forma satisfatória. Atenção! Terceira revelação. 21 de novembro de 2019. Orlando, Flórida. Quase 11 horas da noite. Gugu estava numa casa que ele mantinha nos Estados Unidos. Uma casa grande. Bem localizada. Bem equipada. Com toda a estrutura que você esperaria de um homem com um patrimônio de R$1 bilhão. Funcionários. Segurança. Conforto total. E naquela noite Gugu subiu sozinho até o telhado. A versão oficial diz que ele foi verificar o ar-condicionado. Que havia um problema no sistema e que ele resolveu subir pessoalmente verificar. Sozinho. À noite. Sem avisar ninguém. Sem pedir para um funcionário ir junto. Sem ligar para nenhum técnico. Um homem de 60 anos. Um dos brasileiros mais ricos do mundo. Subiu sozinho ao telhado às 11 da noite para verificar um ar-condicionado. O teto de uma área de serviço cedeu sob o peso dele. Gugu caiu 4 metros. A cabeça bateu no concreto. O impacto foi devastador. Traumatismo craniano gravíssimo. Hemorragia cerebral. Quando encontraram, ele estava inconsciente. O sangue formava uma poça ao redor da cabeça do homem mais sorridente do Brasil.
Ele foi levado imediatamente para o hospital. Os médicos trabalharam durante horas. Fizeram tudo o que a medicina permite. Mas o dano era irreversível. O cérebro tinha sofrido um trauma do qual não havia retorno possível. Em 23 de novembro de 2019, 2 dias depois da queda, Aristeu Batista do Nascimento foi declarado morto cerebralmente. E então começam as perguntas que ficaram sem resposta. Por que Gugu subiu sozinho ao telhado de noite? Por que não pediu para um funcionário ir? Por que não esperou a manhã seguinte para chamar um técnico? Havia outras pessoas na casa naquele momento? Quem estava lá? O que aconteceu nas horas anteriores à queda? O que estava passando na cabeça dele naquela noite? A família não respondeu essas perguntas com clareza. A imprensa tentou apurar. Jornalistas investigaram. Poucos detalhes concretos vieram à tona. O que ficou foi a versão enxuta, um acidente doméstico trágico, e um silêncio denso em volta de tudo que não encaixava perfeitamente nessa versão. Talvez seja realmente o que parece. Um acidente cruel e estúpido que levou um homem de 60 anos no auge da vida. Acidentes acontecem. Até com os mais ricos. Até com os mais famosos. Às vezes a vida simplesmente acaba de forma absurda e sem sentido e não há nada mais para explicar. Mas quando uma família que já estava em conflito latente por questões de herança não quer responder perguntas básicas sobre a noite em que o patriarca morreu, as perguntas ficam. Não somem. Não se dissolvem com o tempo. Ficam flutuando. Silenciosamente. Para sempre. 2 dias. Gugu ficou 2 dias com morte cerebral no hospital em Orlando enquanto a família se reunia ao redor dele. Rose e Miriam estava lá. Os filhos estavam lá. Os irmãos vieram do Brasil. E já naquele corredor de hospital, antes mesmo do funeral, já era possível sentir o que estava por vir. Os olhares que não se cruzavam. As conversas que paravam quando alguém chegava perto. A tensão que nenhuma situação de luto deveria ter, mas que estava lá. Presente. Inevitável. Em 23 de novembro de 2019 Gugu morreu. Tinha 60 anos. Tinha construído um império do zero. Tinha feito o Brasil feliz por décadas. E tinha deixado para trás uma confusão que nenhum sorriso no mundo poderia resolver. E agora chegamos à quarta e última revelação. A que explica por que tudo terminou tão mal. Atenção! Quarta revelação. Gugu tinha um testamento. Um testamento americano. Feito nos Estados Unidos. Que excluía Rose e Miriam completamente. Que dividia a herança entre os irmãos e os filhos. Parecia simples. Não era. O problema é que Gugu tinha bens nos 2 países. Brasil e Estados Unidos. E as leis dos 2 países são diferentes. Completamente diferentes. O que é válido num testamento americano pode não ter nenhuma aplicabilidade para os bens brasileiros. E foi exatamente aí, nessa diferença legal entre 2 países, que a bomba explodiu. Rose e Miriam entrou com pedido de reconhecimento de união estável no Brasil. Se reconhecida pela justiça brasileira, teria direito a 50% de todos os bens localizados no Brasil. Os irmãos de Gugu contestaram imediatamente. Disseram que não havia união estável. Que não havia provas suficientes. Que o testamento americano deveria prevalecer. Os filhos tentaram navegar entre defender a mãe e respeitar o que o pai tinha deixado escrito. E a justiça começou a andar no ritmo que sempre anda, lento o suficiente para enriquecer advogados e destruir famílias. Em 2022, uma decisão judicial reconheceu parcialmente o pedido de Rose e Miriam. A juíza determinou que ela tinha direito a 25% dos bens, não os 50% que ela pedia como meação de união estável. Os irmãos recorreram da decisão. Rose e Miriam também recorreu. Ela queria mais. E o processo continua. Hoje, agora. Neste momento em que você está assistindo a esse vídeo, existe uma ação judicial ativa envolvendo o patrimônio de Gugu Liberato. 5 anos depois da morte. 5 anos de advogados. 5 anos de audiências.
5 anos de uma família exposta ao mundo brigando pelo dinheiro de um homem que não precisava ter deixado essa confusão. Gugu sabia que ia morrer. Todo homem de 60 anos que convive com os próprios limites físicos sabe que o tempo é finito. Ele tinha advogados que cuidavam do patrimônio dele. Tinha contadores. Tinha assessores financeiros de alto nível. Tinha todos os recursos humanos e financeiros necessários para sentar num escritório e em poucas horas organizar a vida de forma que as pessoas que ele amava não precisassem sofrer depois que ele fosse. Não fez. Em nenhum momento dos últimos anos de vida ele resolveu isso. Não reconheceu Rose e Miriam legalmente. Não organizou a herança de forma clara. Não tomou as providências básicas que qualquer pessoa com 1/10 do patrimônio dele tomaria. Não fez. Isso não foi descuido. Um homem que gerenciava um patrimônio de R$1 bilhão não é descuidado. Isso foi omissão consciente. Uma escolha de não resolver, de não enfrentar, de empurrar para amanhã algo que só poderia ser resolvido em vida. E omissão tem consequências. Sempre tem. A diferença é quem paga por elas. No caso de Gugu, quem pagou foi Rose e Miriam. Foram Marina, Sofia, João Augusto. Foram os irmãos dele que tiveram que entrar numa guerra judicial que ninguém queria. Foi uma família inteira que poderia estar junta no luto e estava separada em tribunais. Talvez você também conheça alguém assim. Alguém que sempre adiou as conversas difíceis. Que sempre disse que ia resolver amanhã. Que tinha tudo para deixar as coisas em ordem e foi empurrando com a barriga até que não houve mais amanhã. A diferença é que quando uma pessoa comum faz isso, a confusão fica dentro de 4 paredes. Quando Gugu fez isso, a confusão ficou para o Brasil inteiro assistir durante anos. Quero que você pense em tudo que ouviu até agora. 1959, um menino pobre da Lapa que entrou na televisão aos 11 anos por acaso. 2019, um homem de 60 anos caindo de um telhado em Orlando numa noite que ninguém sabe explicar completamente. 60 anos entre esses 2 momentos. 60 anos de trabalho incansável. De fama construída com suor. De domingos que paravam o Brasil. De fortunas acumuladas centavo por centavo. De filhos criados em silêncio forçado. De uma mulher amada em segredo absoluto por quase 3 décadas. Um homem que fez o Brasil inteiro rir, mas não conseguiu sentar com a mulher que amava e resolver um documento simples. Um pai que dizia proteger os filhos, mas os escondeu do mundo para proteger a própria imagem. Um milionário que tinha os melhores advogados do país à disposição e morreu sem organizar o mais básico. Um apresentador amado por milhões que deixou as pessoas mais próximas a ele completamente desamparadas. As contradições são impossíveis de ignorar por mais que tentemos. Amou Rose e Miriam por 27 anos, mas nunca a reconheceu legalmente. Teve 3 filhos, mas os escondeu do mundo por décadas. Construiu um império de R$1 bilhão, mas deixou esse império virar campo de batalha. Fez o Brasil feliz todo domingo por 30 anos, mas deixou as pessoas mais próximas a ele sem chão quando partiu. Não tenho todas as respostas. Ninguém tem. O que eu sei é que Rose e Miriam ainda esperam uma decisão final da justiça que reconheça os 27 anos que ela deu a um homem que nunca assinou um papel por ela. Que João Augusto, Marina e Sofia carregam um luto que mistura amor genuíno e incompreensão legítima. Que os irmãos de Gugu continuam em disputa com a mãe dos próprios sobrinhos. Que toda vez que o domingo do Gugu passa em alguma reexibição na televisão, alguém deveria estar recebendo direitos que ainda estão presos em ordens judiciais. Essa é a história de Aristeu Batista do Nascimento. O menino pobre da Lapa que virou o apresentador mais amado do Brasil. O homem que entrou na sua casa todo domingo por 30 anos sem pedir licença. O pai que amou os filhos em silêncio imposto. O companheiro que amou Rose e Miriam por 27 anos e nunca assinou um papel por ela. O milionário que construiu R$1 bilhão e deixou uma bomba relógio disfarçada de herança. Gugu morreu 2 vezes. A primeira foi quando o teto cedeu em Orlando e algo dentro dele quebrou de forma que nenhum médico podia reverter. A segunda foi quando o testamento foi aberto e as pessoas que ele mais amava descobriram o tamanho real do vazio que ele tinha deixado. Não o vazio da ausência. O vazio da omissão.
O vazio de tudo que ele podia ter feito e não fez. Mas há quem diga que ele continua morrendo. Que morre cada vez que Rose Miriam entra num tribunal para pedir o que deveria ter sido dado em vida. Que morre cada vez que João Augusto tenta em entrevistas explicar uma infância de silêncio que ele não pediu. Que morre cada vez que alguém lembra do sorriso e não sabe nada do que estava escondido atrás dele. No cemitério onde ele foi enterrado em São Paulo, fãs ainda aparecem com flores. Pessoas que cresceram assistindo ao Domingo do Gugu. Que aprenderam a rir com ele. Que sentiram como se tivessem perdido um amigo da família quando ele morreu. Essas pessoas conhecem o apresentador. Não conhecem o homem. Não sabem da Rose Miriam esperando numa fila de tribunal. Não sabem dos filhos que cresceram escondidos. Não sabem da guerra que ainda acontece nos bastidores enquanto elas deixam flores no túmulo. Essa é a herança real de Gugu Liberato. Não são os imóveis. Não são as contas bancárias. Não são os direitos de imagem que ainda geram dinheiro em contratos de publicidade. A herança real são as perguntas que ele não respondeu em vida e que agora ninguém mais pode fazer para ele. São as conversas que nunca aconteceram. São os papéis que nunca foram assinados. São as pessoas que ele deixou para trás sem estrutura para aguentar o peso do que veio depois. Ele deu tudo para fazer o Brasil feliz. E deixou as pessoas que mais amava completamente sozinhas. Agora me diz uma coisa. Você conhece alguém assim? Alguém que sempre adiou as conversas difíceis até não ter mais tempo? Alguém que amou em silêncio quando podia ter amado em voz alta? Deixa nos comentários. Eu leio todos. E se essa história te tocou de alguma forma, inscreve-se agora. Porque na semana que vem tem Elis Regina. A mulher que o Brasil inteiro amou. A voz que fez gerações chorarem. O homem que entrou na vida dela e destruiu tudo. E a morte que nunca deveria ter acontecido. Até lá!